Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Nós começamos mais essa aula de gramática, né, nessa quarta-feira. Nós vamos trabalhar o tema, uma história cômica, né, lá na página 24. E aí nós temos uma pequena introduçãozinha desse conteúdo. Vejam só. Você já tentou conversar com uma pessoa estrangeira que está aprendendo a língua que você fala? Não é nada fácil, não é? Então, nunca conversei com uma pessoa estrangeira que estivesse aprendendo a nossa língua, porém já vi alguns casos em que é bem difícil compreender realmente o português dessas pessoas que estão começando a aprender, porque elas sempre misturam um pouquinho da língua delas e não entendem muito bem as nossas expressões diárias, né? As nossas gírias, aquelas palavrinhas que a gente usa no dia a dia. Até porque a língua portuguesa não é uma língua muito simples. Nós temos palavras que têm vários significados e tudo depende do contexto. Então, se você utilizar determinada palavra em determinado contexto, ela pode ter um significado. Porém, se for utilizada em outro, ela vai ter outro significado. Um exemplo disso é a palavra manga. Se eu estiver me referindo em um contexto que eu estou falando de roupa, se eu falar a palavra manga, provavelmente já saberei que é a manga da roupa. Porém, se eu estiver me referindo a frutas, se eu falar a palavra manga, né, nesse contexto de uma conversa sobre frutas, então as pessoas vão entender que eu me refiro à fruta. Então a nossa língua portuguesa é bem complexa. E assim como a palavra manga, tem várias outras que têm mais de um significado, né, múltiplos significados. E aí, mesmo conhecendo outro idioma que não é nosso, né, continuando aqui a leitura, fica difícil perceber o significado correto de certas palavras ou expressões, porque a língua de um povo está ligada à sua cultura e ao seu modo de viver. Então, igual eu falei, a questão das gírias é uma questão cultural. Não é todo mundo que entende a gíria de um determinado local sem morar naquele local e sem conhecer a cultura daquele local. Você conhecerá a seguir uma narrativa engraçada em que uma americana procura compreender por que os brasileiros dizem pois é e papapá. O narrador que conta esse encontro terá conseguido resolver essa dúvida? Será, gente? Ou não? Então vamos ler, inclusive o nome do texto chama-se Papapá, né, o título. E aí vai contar a história dessa americana. Vamos lá? A americana estava há pouco tempo no Brasil. Queria aprender o português depressa. Por isso prestava muita atenção em tudo que os outros diziam. Era daquelas americanas que prestavam muita atenção. Achava curioso, por exemplo, o pois é. Volta e meia, quando falava com brasileiros, ouvia o pois é. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e ao mesmo tempo não dizer nada. Quando não sabia o que dizer, ou sabia, mas tinha preguiça, o brasileiro dizia pois é. Ela não aguentava mais o pois é. Também tinha dificuldade com o pois sim e o pois não. Uma vez quis saber se podia me perguntar uma coisa. Pois não, disse eu, polidamente. É exatamente isso. O que quer dizer pois não? Bom, você me perguntou se podia fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. Quer dizer, pode, esteja à vontade, estou ouvindo, estou às ordens. Em outras palavras, quer dizer sim. É. Então, por que não diz pois sim? Porque pois sim quer dizer não. Olha só a confusão que é a língua portuguesa. E aí a americana diz, o quê? Se você disser alguma coisa que não é verdade, com a qual eu não concordo, eu acho difícil de acreditar, eu digo, pois sim. Por quê? Porque o pois, no caso, dá o sentido contrário, entende? Quando se diz pois não, está se dizendo que seria impossível, no caso, dizer não. Seria inconcebível dizer não. Eu dizer não, aqui, ó, onde? Nada, esquece. Já pois sim quer dizer, ora sim. Ora se eu vou aceitar isso. Ora, não me faça rir. Ha, ha, ha. Pois
quer dizer hora? Mais ou menos. Que língua? Eu quase disse. E vocês, que escrevem toga, né, que essa é a escrita da palavra, e dizem tough. Mas me contive. Afinal, as intenções dela eram boas, queria aprender. Ela insistiu. Seria mais fácil não dizer o pois. E eu já estava com preguiça e falei, pois é. Não me diz pois é. Mas o que ela não entendia mesmo era o pá, pá, pá. Qual o significado exato de pá, pá, pá? Como é? Pá, pá, pá. Pá é pá. Shovel, aquele instrumento, né? E tem um significadozinho aqui no box de shovel, que é um instrumento de recolher o lixo, é pá em inglês. Aquele negócio que a gente pega assim e pá, eu sei o que é, mas pá 3 vezes. Onde você ouviu isso? É a coisa que mais ouço quando o brasileiro começa a contar uma história, sempre entre o pá, pá, pá. Como que para ilustrar nossa conversa, chegou-se a nós, providencialmente, outro brasileiro e um brasileiro com história. Eu estava ali agora mesmo, tomando um cafezinho, quando chega o Túlio, conversa vai, conversa vem, coisa e tal e papapá. Eu e a americana nos entreolhamos. Funciona como reticências, sugeri eu. Significa, na verdade, 3 pontinhos. Ponto, ponto, ponto. Mas por que pá e não pó, ou pi, ou pu, ou etc? Me controlei para não dizer. E o problema dos negros nos Estados Unidos? Ela continuou. E por que tem que ser 3 vezes? Por causa do ritmo. Pá, pá, pá. Só pá, pá não dá. E por que pá? Sei lá, disse didaticamente. O outro continuava a sua história. História de brasileiro não se interrompe facilmente. E aí o Túlio com o lenga-lenga que vou te contar. Porque pá, pá, pá é uma expressão utilitária. Intervir. Substitui várias palavras. No caso da estranha história de Túlio, que levaria muito tempo para contar, por apenas 3. É um símbolo de garrulice vazia, que não merece ser reproduzida. São palavras que... Mas não são palavras, são só barulhos. Pá, pá, pá. Pois é, disse eu. Ela foi embora com a cabeça alta. Obviamente desistira dos brasileiros. E eu fui para o outro lado. Deixamos o amigo do Túlio papeando sozinho. Então, meus amores, esse texto ficou um pouquinho confuso, né? Por causa da confusão que a americana sentiu ali, vivenciou em tentar compreender esses terminhos. E agora, nós temos aí uma atividade para você analisar um pouquinho desses termos, né, que estão inseridos no texto. Eu tenho certeza de que vocês vão conseguir, é bem simples, falar um pouquinho sobre essas palavras, como lenga-lenga, né, que é uma conversa ali muito enrolada, uma conversa demorada, às vezes até se refere a algo que não é real, né, uma história com mentiras. Também tem a questão do papapá, né, que é quando a gente vai utilizar para encurtar um pouco a história, a questão do pois é, do pois não. Então vocês vão analisar esses termos para responder a atividade, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!